Gente, tudo bom? O meu vídeo dessa semana, esse último da terça-feira, quase foi sobre o fim do Facebook. Como vocês devem estar sabendo, uma série de empresas grandes estão boicotando os investimentos em publicidade no Facebook como uma forma de pressionar o Mark Zuckerberg a tomar atitudes um pouco mais efetivas para controlar a disseminação de fake news e discursos de ódio dentro da rede social. O Mark Zuckerberg, por enquanto, está fingindo que não é com ele, está aí dizendo que não tem problema, daqui a pouco os anunciantes vão voltar, mas essa situação toda, para mim, deixa muito claro que a marca Facebook está nas últimas. Eu mesmo não uso mais o Facebook já faz muito tempo, eu só entro no Facebook para postar as coisas do Gay Nerd, porque tem uma página do Gay Nerd lá, mas que mesmo assim eu tenho até esquecido de atualizar. Então eu realmente estou considerando encerrar tudo, fechar a página do Gay Nerd que eu tenho lá e sair do Facebook. Só que antes eu precisava ter uma conversinha com você. Seja bem-vindo ao canal Gay Nerd. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui toda terça-feira, e às vezes na sexta também, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Gente, se vocês me dissessem 5 anos atrás que um dia eu não ia ter nem vontade de abrir o Facebook, eu ia dar risada na sua cara. Porque durante muito tempo o Facebook era a rede social que eu mais utilizava. Eu ficava com o Facebook aberto no trabalho e comentando o tempo inteiro. Mas aos poucos os meus amigos foram saindo de lá e vocês devem ter notado isso. Hoje o Facebook, na verdade, é uma rede social para pessoas mais velhas. Se eu que estou com quase 40 anos já não tenho vontade de usar, eu estou imaginando quem tem 35, 30, 25, quem tem 18 nem sabe o que é o Facebook mais. Então eu estou com essa análise, esse momento de pensar se eu quero continuar por lá, e para isso eu preciso entender como você consome o Gay Nerd. Onde é que você está assistindo aos meus conteúdos? Eu sei que obviamente o principal consumo é aqui no YouTube, mas eu queria entender como é a sua relação no Instagram, no Twitter, no próprio Facebook ou em qualquer outro lugar. Até porque na próxima semana, essa agora que começa no dia 13, vai acontecer uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou participar do Creators Boost, que é um curso do YouPix aqui em São Paulo, para acelerar o trabalho de criadores de conteúdo. Então a ideia é dar uma turbinada no canal, fazer o canal crescer, entrar em contato com marcas ou novas estratégias de conteúdo. Nisso eu acho que eu vou ter que repensar um pouco também em que plataformas eu quero trabalhar. Então o objetivo desse vídeo é conversar com você um pouquinho o que eu tenho feito em várias dessas plataformas e entender o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês gostariam de assistir. Então para isso a caixa de comentários vai ser essencial. Por favor, digam aí sua opinião, ou se quiserem me mandar como DM lá no Instagram, por exemplo, super funciona também. Uma coisa muito curiosa que eu gostaria de entender é a situação do Instagram. Eu tenho 2 contas no Instagram, a do canal Gay Nerd, @canalgaynerd, e a minha pessoal, que já existia muito antes do canal, que é @marcelnadali. E eu tentei meio que deixar as coisas separadas, né? O @marcelnadali é a minha vida, meus amigos, quando a gente podia viajar, né? Agora não tá acontecendo, mas enfim. E o @canal Gay Nerd eu queria deixar como uma página de dicas culturais para as pessoas. Eu acho que é o meu lado jornalista que surge e que sempre tem muita vontade de recomendar as coisas para as pessoas. Mas depois de 2 anos cuidando do Instagram do canal, eu já consigo entender perfeitamente que os posts em que eu coloco fotos em que eu apareço tem muito mais sucesso do que os posts em que eu recomendo filmes, livros ou séries. É aquela velha dicotomia de ser um jornalista e um vlogger ao mesmo tempo, né? Eu entendo que eu preciso trazer informação para você. O importante seria a informação e você conhecer coisas novas. Mas ao mesmo tempo, o público tem um interesse maior pela minha vida. Isso também é replicado nos vídeos aqui no YouTube, né? Tradicionalmente, os vídeos em que eu falo da minha vida ou da experiência de ser gay dão muito mais audiência do que os vídeos em que eu recomendo livros ou filmes, ou que eu tô falando de Netflix, por exemplo. E aí, por causa dessa percepção, vocês devem ter notado nas últimas semanas que eu comecei a postar mais fotos do meu dia a dia, da minha coleção de coisas nerds, lá no Instagram do canal Gay Nerd. Então acho que essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você. É se você me acompanha no @canal Gay Nerd, ou se você também me acompanha no @marcelnadali, que conteúdos você gosta que eu poste, o que está funcionando, o que não está funcionando no Instagram. Uma outra pergunta importante é que eu
não tenho uma política muito fixa de postar nos stories. Eu gosto de planejar um pouco mais, escrever bem, mais do que falar diante das câmeras, por incrível que pareça. Então eu não uso muito os stories, não faço muito vídeo. E aí eu queria saber, você sente falta disso? Você gostaria que eu fizesse mais? O Twitter é um caso à parte. Eu não tinha Twitter, nunca tinha feito um Twitter pra mim. Na verdade eu até fiz um @MarcelNadal que eu nunca utilizei de fato. Mas depois eu achei que era importante reservar o @canalgaynerd também no Twitter, e essa é a minha conta particular junto com a do canal. Então, diferentemente do Instagram, que eu tenho 2 contas, no Twitter eu tenho uma só. E no Twitter eu tenho utilizado muito mais para desabafos, para contar coisas, para replicar histórias, replicar outros tweets, enfim. Não tem uma função tão profissional quanto do Instagram, do @canalgaynerd. E eu fico pensando se eu deveria colocar mais conteúdos jornalísticos no Twitter, da mesma maneira que eu faço no Instagram, ou não. Devo deixar como uma forma de expressão pessoal. Tudo isso está na minha cabeça. E a última coisa que eu queria falar com vocês é sobre a aba de comunidade aqui no YouTube. Eu tenho feito diversos cursos, lido muito sobre, enfim, como fazer o seu canal crescer e como criar uma comunidade mais integrada, mais engajada. E muitos desses textos e desses cursos que eu ando fazendo recomendam um uso mais frequente dessa aba comunidade. E eu acho que ela poderia suprir esse espaço que o Facebook tinha na minha vida, que era onde eu ventilava sobre diversas ideias, enfim, como é que estava a minha vida, o que estava acontecendo. E aí, vocês acham que eu deveria aproveitar a aba de comunidades para isso? Contar um pouquinho mais da minha vida pessoal, do jeito que eu fazia no Facebook? De um jeito ou de outro, eu quero começar a trabalhar bastante essa aba de comunidades, então fiquem espertos, descubram aí onde ela fica no YouTube, porque eu vou estar postando coisas novas lá. E essa é a sua chance de me ajudar a definir que tipo de conversa a gente pode ter lá. Inclusive, acabei de me dar conta de uma ideia aqui. Eu posso postar lá, nesse momento, exatamente uma enquete sobre sair ou não do Facebook. Se vocês acham que o Gay Nerd deveria sair do Facebook, se isso vai ser um impacto para você, se você consome o Gay Nerd lá no Face, ou não, se não vai fazer nenhuma diferença. Acho que o mais importante para vocês saberem é que um dos motivos para fazer esse projeto é poder conversar com vocês. Eu sinto falta de conversar com o público, de conversar com as pessoas. Eu fazia isso muito na Mundo Estranho e eu gosto de fazer isso aqui. Vocês sabem que eu tô sempre nos comentários respondendo tudo. Então, quanto mais oportunidades a gente tiver para dialogar, melhor. Mais eu fico feliz, na verdade. Então, eu quero só encontrar a melhor maneira para a gente fazer isso. Então, é por isso que eu gravei esse vídeo. Eu quero a sua ajuda, preciso da sua ajuda. Eu acho que a graça desse canal é a gente tentar fazer algo que funcione legal para mim e que seja legal para vocês também. Então fica combinado, a gente se fala aí na caixa de comentários e na aba de comunidade, lá no Instagram, no Twitter, onde mais você quiser. Eu quero saber a sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo, terça-feira. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.